Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, Filadélfia. Nós estamos nessa iminência, nós estamos orando, esperando a volta dos cultos presenciais. Essa noite até sonhei, eu sonhei que nós estávamos numa igreja, olha que sonho bonito. Eu sonhei que nós estávamos numa igreja, mas não era Filadélfia, era uma igreja Assembleia de Deus. E na igreja Assembleia de Deus, existem galerias, né? Os jovens ficam no lugar, os adultos ficam no lugar. E o bispo, o nosso bispo, ele estava andando nessa igreja e ele estava cantando. E ele pediu para que a igreja cantasse juntamente com ele. E ele foi cantando e ele foi lá para onde os jovens estavam. E ele pediu para que os jovens cantassem. E os jovens começaram a cantar junto com ele, e ele veio cantando, e ele pediu para que os homens cantassem. E ele continuou andando pela igreja, e à medida que ele ia andando, as pessoas iam começando a cantar junto com ele, num lindo coral de vozes. Foi muito lindo o sonho. E eu penso que é o fato de nós estarmos pensando, orando, na volta do nosso culto presencial. Está perto. Eu creio que nós estaremos orando, cantando e adorando o nosso Deus esse mês ainda, em nome de Jesus. Também eu tenho a esperança de que nós vamos fazer o culto da nossa pedra fundamental para iniciarmos a construção da igreja. Eu tenho muita coisa para falar para você, Filadélfia, mas eu não posso falar aqui. No primeiro culto presencial que nós tivermos, eu pretendo fazer consagração de ministérios, eu pretendo fazer culto da pedra fundamental, e eu pretendo fazer uma pequena reunião para informar você do que está acontecendo nas nossas obras, nos nossos projetos, nos nossos planos, da edificação do novo templo, aqui na cidade de Mogi Guaçu. Nós estamos nessa série de mensagens, e o tema é esse: este é o tempo da sua oportunidade. Este não é o tempo porque eu queira que seja. Este não é o tempo porque eu tenho orado para que seja. Este é o tempo da sua oportunidade porque Deus, o Espírito Santo, assim decidiu. Porque Deus, o Espírito Santo, assim nos inspira a semana após semana declararmos pela nossa fé: este é o tempo da sua oportunidade, Filadélfia. Mas quando nós ouvimos a primeira instância, o tempo da oportunidade, já nos arremete a um tempo favorável. É nós ouvirmos, é a sua oportunidade, é o tempo da oportunidade. Nós já remetemos os pensamentos às coisas favoráveis. Mas eu queria dizer para você, e quero que você compreenda bem: o tempo da sua oportunidade não está vindo para a sua vida de forma natural. O tempo da sua oportunidade está vindo debaixo de um rema, debaixo de uma palavra que saiu da boca de Deus, e de forma sobrenatural é que se está dando a oportunidade para mim e para você. Quando você ouve de forma natural oportunidade, nós já percebemos tempos favoráveis. Eu vou repetir: quando nós ouvimos oportunidade de forma natural, de forma humana, imediatamente nós podemos observar o tempo favorável. E é por isso que os homens já dizem que aquele momento é oportuno, por eles verem que existem situações favoráveis. Eles olham para o mundo, eles olham para as circunstâncias, eles veem os tempos favoráveis e eles já dizem: é nossa oportunidade, vamos agarrar, está tudo ao nosso favor. Mas quando nós olhamos de forma sobrenatural, quando nós olhamos a oportunidade vindo do alto, vindo de Deus, é justamente ao contrário. Quando Deus nos dá a oportunidade, ou o tempo da oportunidade, e nós olhamos para a nossa realidade, não existe nada favorável. O que existe são problemas impossíveis. Pastor, parece até contraditório. E é. O nosso Deus, Ele não precisa de nada favorável para operar
nas nossas vidas milagres. O nosso Deus não precisa de tempo favorável para nos dar oportunidades espantosas, maravilhosas, gloriosas. Quem precisa de tempo favorável para dar oportunidade aos homens, é o que é natural, é o que é humano, é o que é lógico, é o que é racional. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, todas as vezes, não existem exceções, todas as vezes que Deus está dando oportunidade aos homens, ou todas as vezes que Deus está dando tempos de oportunidade aos homens, eles estão cercados de impossibilidades, eles estão diante de problemas impossíveis. Quando Deus, o Espírito Santo, nos dá oportunidade, nós temos tudo, menos questões favoráveis. Quando Deus, o Espírito Santo, nos dá oportunidades, nós temos tudo, menos situações favoráveis. O que nós temos são realidades impossíveis. O que nós temos são problemas que de maneira lógica e racional a conta não bate, é impossível. E é por isso que nós temos que atribuir a Deus este tempo de oportunidade, porque aos olhos humanos, aos olhos da razão, aos olhos da lógica, o mundo não está favorável. O mundo não tem absolutamente nada de favorável. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão com medo, comércio está fechando. Irmão, é gente andando de máscara. Irmão, não pode ter nem culto. Irmão, não existe nada favorável de forma racional e humana. Mas eu venho semana após semana pregando: este é o tempo da sua oportunidade. Pastor, você está louco? Não, eu estou crente. Pastor, mas como esse é o tempo da minha oportunidade? Se o mundo não está favorável, é porque a sua oportunidade não está sendo criada de forma natural e humana. A sua oportunidade está sendo criada de maneira sobrenatural. E para que não haja engano, e para que nenhuma carne se vanglorie, você tem que estar diante de impossíveis. Você tem que estar diante de coisas, meu irmão, intransponíveis. Você tem que se deparar com a realidade hoje. Você tem que olhar para todos os lados hoje, e você tem que dizer em coro: é impossível. Então o céu abre, uma voz do Espírito pode ser ouvida. Deus fala: então este é o tempo da sua oportunidade, igreja. Este é o tempo da sua oportunidade, Filadélfia. Este é o tempo da sua oportunidade, você que está comigo nessa live. Nós conhecemos o exemplo de Moisés. Quando Deus decidiu dar uma oportunidade para o homem Moisés, a cena, o quadro era esse. Nós olhamos, Moisés está desse lado, são pedras, são montanhas. Desse lado, um deserto intransponível. Desse lado, Faraó, seus carros e seus cavalos. Desse lado, o Mar Vermelho, para todas as direções. Só se podia dizer uma coisa: é impossível, Moisés. Para lá, do lado das montanhas, é impossível, Moisés. Para cá, nesse deserto, é impossível, Moisés. Para lá, o Mar Vermelho, é impossível, Moisés. Para cá, Faraó e seus carros e seus cavalos, é impossível, Moisés. Então Deus fala: este é o tempo da sua oportunidade, Israel. Eu, o Senhor, crio de onde não existe ainda. Eu, o Senhor, do meio dessa impossibilidade, eu abro uma porta. Moisés então se apercebe
que ao estender do seu cajado, de forma sobrenatural, o mar vermelho abre. Israel passa a pés secos. De contrapartida, o inimigo que vinha voraz para matar Moisés e o seu povo, é engolido pelas águas do Mar Vermelho, juntamente com seus carros, seus cavalos, seu exército. E nós ficamos estarrecidos, impressionados, porque um quadro que, à primeira instância, está cheio de impossibilidades, Deus, porque deu uma oportunidade, além de dar o livramento para o povo, ainda resolve o problema chamado Faraó para sempre, porque a Bíblia diz que depois daquele dia, Israel nunca mais sofreu afronta de Faraó e seu exército. O problema foi sanado, o problema foi resolvido de uma vez por todas. Onde parecia morte, onde parecia o fim, onde até houve uma murmuração entre os israelitas: você nos tirou do Egito para morrermos aqui, Moisés. Então Deus dá uma oportunidade. E quando você olha para a Bíblia, irmão, você vai perceber que em todas as vezes que Deus dá oportunidade, seja para um homem, seja para uma nação, seja para uma família, o impossível está ali. Não existe absolutamente nada favorável. Eu já preguei para você no início, se não me engano, foi a primeira live que eu fiz no início da pandemia, dizendo para você que os chineses, que escrevem em ideogramas, para escreverem a palavra crise, eles usam 2 ideogramas. Um quer dizer perigo, um quer dizer oportunidade. Os 2 juntos, crise. Como é que eles definem crise? Como é que os chineses definem a palavra crise? Como eles escrevem? Com 2 ideogramas. Um é perigo, outro é oportunidade. Juntou, sai a palavra crise. Eu gosto muito porque, irmão, essa palavra crise, aos olhos dos chineses, ela é muito propícia para a minha mensagem. Porque este é o tempo da sua oportunidade, Filadélfia. Mas como, pastor? No meio do perigo. Como os chineses definem a palavra crise, perigo e oportunidade, é crise. Deus, quando nos fala, eu vou dar a oportunidade, este é o tempo da sua oportunidade. A oportunidade é agora. Eu passo os meus olhos, eu não vejo nada favorável. Eu passo os meus olhos, a única coisa que eu vejo é impossível, é impossibilidade, são problemas intransponíveis. O que identifica, olhando para a Bíblia, que realmente eu estou diante de uma oportunidade divina, é o fato da impossibilidade estar à minha volta. O que credibiliza que esta palavra que eu estou pregando para você é o tempo da sua oportunidade. O que vai firmar este pensamento é se você está cercado de uma impossibilidade ou várias impossibilidades. Se você olhar para cá, se você olhar para trás, se você olhar para o lado, se você olhar para o outro lado e falar: pastor, aqui não tem saída, aqui não tem saída, aqui não tem saída, aqui não tem saída, pastor, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Então credibiliza-se a palavra. Este é o tempo da sua oportunidade, porque só Deus poderia dar a você a oportunidade mediante ao fato do impossível. Só Ele pode abrir uma porta onde não existe porta. Só Ele pode criar da onde não existe ainda. Só Ele é Deus suficiente para operar. E nós teremos que chamar isto de milagre. E nós teremos que dar toda a glória para Deus, porque não havia a menor possibilidade humana, não havia nada favorável que indicasse uma saída. Pelo contrário, impossível, 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 impossível. Mas se saiu, mas se venceu, mas se triunfou,
foi milagre. Glória a Deus, porque isso veio do alto, desceu do Pai das luzes, da onde não tem mudança nem sombra de variação. Ah, irmão, o nosso Deus não muda, Ele continua operando da mesma maneira. Onde há situações impossíveis, provavelmente Deus está por perto. Onde há situações, problemas, circunstâncias impossíveis, não tenha dúvida, Deus está por perto, porque aquilo interessa para Deus. Onde a glória não é dividida. Isaías disse, foi o Senhor quem falou, eu sou o Senhor e a minha glória não darei a outrem. Tudo que for favorável, tudo que houver a possibilidade humana, se está ao teu alcance, Deus não opera, Deus não põe a mão, Deus não divide glória com ninguém. Mas se for impossível, se você olha para cá, para lá, não dá, não tem jeito, não tem saída, Deus está nesse negócio, Deus está ali por perto, Deus está criando uma oportunidade, porque, irmão, as oportunidades que vêm de Deus, vêm disfarçadas de grandes problemas. As oportunidades divinas, que vêm do alto, que vêm de Deus para a tua vida, elas vêm maquiadas, disfarçadas, de grandes impossibilidades, de grandes problemas. Quando você olha e diz, é o fim, então Deus se move poderosamente, para que o seu nome seja glorificado, para que todos saibam, só Ele é Deus e não há outro. Como é que você está vivendo aí, Filadélfia? Eu não estou vendo você. Nós não temos nada de forma presencial. Não sei o que você está vivendo lá no seu trabalho, não sei o que você está vivendo lá no seu casamento, não sei o que você está vivendo lá na sua saúde, não sei o que você está vivendo lá na sua vida financeira, eu não sei o que você está vivendo nos seus projetos. Pastor, é impossível, é impossível, é impossível, é impossível. Pois então assim diz o Senhor, este é o tempo da sua oportunidade. Se você está diante de impossíveis, Deus está nesse negócio, Deus está por perto, Deus vai mover no seu sobrenatural, criando da onde não existe ainda, abrindo uma porta para você de escape, e como se não bastasse, ainda sanando, resolvendo problemas para sempre, como Deus resolveu o problema de Israel, que era Faraó, para sempre. Nunca mais Faraó, nunca mais o exército de Faraó, nunca mais nós vamos ver esse problema outra vez. Pastor, eu conheço a história de Moisés, eu conheço, eu sei, pastor, mas é algo muito específico. Pastor, eu acho que aquilo só foi para Moisés e nós não vamos ver outra vez. A Bíblia está repleta de exemplos, e eu gostaria de citar alguns para você. Eu citei para você um exemplo, onde Moisés estava sendo perseguido por um inimigo, e era impossível escapar da mão de Faraó, era impossível. Mas eu gostaria também de citar para você um exemplo, que eu acho que é até muito propício. A Bíblia fala em Gênesis, que houve um tempo de grande fome nessa terra. Um tempo, meu irmão, de tanta fome, que a terra era seca, porque não havia chuva. E a Bíblia fala que um homem chamado Isaque ouviu de Deus. Deus falou, não desce para o Egito buscar ajuda, não vá até o Egito. Deus sempre colocou o Egito na Bíblia com a representação do mundo. Lá é o pecado, lá não tem nada de Deus. Então o profeta fala para o Isaque, não vá para o Egito, vá para esta outra terra.
Mas a terra que Deus mandou Isaac era uma terra seca, rachada, que não havia visto chuva por muito tempo. Então, porque o Isaac ouviu a voz de Deus e obedeceu, ele pôs o seu Deus à prova, semeando. Ele pegou uma semente e ele fez uma plantação, meu irmão, enorme, numa terra seca e rachada, que não havia chuva. Pastor, eu penso que para nós fazermos esse tipo de coisa, pastor, se alguém quer fazer uma plantação, ele precisa ter o tempo favorável. Ele precisa ter, pastor, a chuva, ele precisa ter a umidade do tempo para ele semear. Irmão, de forma natural, os homens precisam de tempos favoráveis ou coisas favoráveis para agirem. Mas quando Deus está no negócio, é exatamente ao contrário. Não tem chuva? Não tem. A terra está seca rachada. Então é o tempo da sua oportunidade, Isaac. Planta nessa terra. A Bíblia diz que ele plantou, irmão, e ele não somente colheu, e a Bíblia, que não exagera, diz que ele colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Pastor, se tivesse nascido qualquer coisinha nessa terra seca e rachada sem chuva, já seria um milagre. Mas colher 100 vezes o que plantou é espantoso, é maravilhoso, é glorioso. Nós temos que chamar isso de milagre, e nós temos que atribuir isso a Deus e darmos glória a Deus, porque não tinha chuva, não choveu, não regou. Pastor, como é que nasceu? Pastor, como é que uma pessoa colhe 100 vezes mais no lugar onde não tem chuva? Porque Deus lhe deu uma oportunidade no meio de uma crise, porque Deus lhe deu uma oportunidade no meio do impossível, porque Deus abriu para ele uma porta onde não havia porta. A terra inteira em fome, em escassez, ele dá uma direção: não vai para o Egito, vai para essa outra terra. Ele vai, ele planta e ele colhe 100 vezes mais. E se você for discorrer o texto, ele não colheu apenas 100 vezes mais, irmão. A Bíblia diz que ele começou a ficar rico. A Bíblia diz que o Isaac, o filho do Abraão, começou a ficar rico numa terra seca, sem chuva. A Bíblia disse, meu irmão, que ele então decidiu fazer outra coisa. Ele decidiu cavar poços naquela terra seca, rachada. O povo daquela terra, o Abimeleque era rei ali, eles cavavam e não conseguia água. O Isaac, porque estava com uma oportunidade de Deus, ele cavou o poço e a água brotou. O Abimeleque veio e roubou o poço dele. Ele se afastou um pouco, cavou outro poço, a água brotou. Veio o Abimeleque e roubou o poço dele. Como se não bastasse, o Abimeleque falou: se afasta do nosso povo, porque você tem enriquecido demais, vai embora. Ele foi embora, meu irmão, para uma terra mais seca ainda, cavou outro poço e brotou. O Abimeleque ficou sabendo e foi lá onde Isaac está e falou: eu quero fazer uma aliança com você. Por quê, Abimeleque? Por que você quer fazer uma aliança comigo? Eu quero fazer uma aliança com você e quero devolver os poços que eu roubei de você. Mas por quê? Porque eu percebi, Deus está na sua vida. Porque o que acontece com você, Isaac, é sobrenatural, é impossível. A gente está na mesma terra, no mesmo lugar. Eu planto, não nasce. Eu planto, não colho. Você planta, dá 100 vezes mais. Eu cavo, não sai água. Eu cavo, não sai água. Você cava, a água brota. O que é isso? É Deus. Pastor, na minha vida financeira está assim, ó, só impossibilidade. Comércio está fechado. Pastor, os preços estão avançando de maneira assombrosa. Não importa, Filadélfia, se não chover na terra. Não importa, Filadélfia, essa terra está seca e rachada.
Existe um Deus hoje aqui. Não foi porque eu pedi, não foi porque eu orei, não foi porque você pediu, não foi porque você orou. Ele olhou para a tua necessidade. Ele se lembrou das promessas que fez para o seu povo. E decidiu dizer: este é um tempo em que eu dou a oportunidade sobrenatural para você, igreja. Lembra de um jovem de 16 anos, no meio de uma guerra? Filisteu desse lado, israelita desse lado, e lá no meio um gigante de 3 metros gritando: me dá um homem para que eu possa lutar com ele, me dê um homem para que eu possa lutar. Ninguém se arriscava, ninguém se metia besta, porque ele era grande, era de guerra, ele era invencível. Mas Deus deu a oportunidade para um jovem de 16 anos que agarrou. O rei até olhando, o rei era o Saul, olhou e falou: mas é impossível essa criança vencer aquele gigante. É impossível, ele é um pastor de ovelhas, ele não tem escudo, ele não tem lança, ele não tem armas. Mas ele disse, da boca do jovem saiu: aquele gigante vai vir com espada, com lança, mas eu vou em o nome do Senhor dos exércitos. O que fez toda a diferença não foi o tamanho do Davi, não foi espada do Davi, não foi lança do Davi, não foi flecha do Davi, não foi o exército de Israel, não foi o poder bélico. Ali se criou uma oportunidade divina, do céu desceu a oportunidade. Davi agarrou, Davi não somente matou, Davi cortou a cabeça daquele gigante, e em 24 horas, um pastor de ovelha se torna herói nacional. Canções foram feitas em nome dele. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, onde até despertou a inveja dos homens. Tamanha oportunidade dada a um homem tão pequeno, a um homem tão franzino, a um homem, meu irmão, que pouco olhando se esperava. A Bíblia está repleta de oportunidades. Deus chama um homem chamado Gideão, que amassava trigo no meio de um lagar escondido, com medo dos amalequitas, que vinham de vez em quando como gafanhotos e roubavam tudo. Deus chama ele e fala: ô Gideão, você vai libertar todo Israel, vai na tua força. Mas como, Deus? Eu sou o menor na casa do meu pai. Eu estou dizendo para você, Gideão, estou te dando uma oportunidade sobrenatural. Você sabe, meu irmão, como é que... Olha o cenário. Os amalequitas tinham 120 mil soldados. Gideão tinha 300. Pastor, qual que é a diferença? Para cada soldado do Gideão, 400 inimigos. Irmão, eu estou falando de uma situação de 400 por 1. Você quer mais impossível do que isso? Você quer mais... Não tem mais impossível do que isso. 400 pessoas para matar uma. E Deus fala: eu vou fazer. É a sua oportunidade, você vai vencer. E nós conhecemos a história. Gideão toca a trompeta, quebra o vaso, mostra o fogo, e o pão da cevada rola no meio do arraial do inimigo e destrói 120 mil homens. Gideão não perde um soldado. Pastor, como é que foi isso? Uma oportunidade, um sobrenatural de Deus mediante as impossibilidades. A Bíblia está repleta, meu irmão. Pega Josué diante de Jericó, uma muralha intransponível, 9 de altura, 6 de largura. A Bíblia diz que a prostituta Raabe tinha uma hospedaria em cima do muro. Tamanha era a largura do muro, a força do muro.
E Deus fala para Josué que vai derrubar. Eu não sei qual milagre foi maior, porque talvez, irmão, esse detalhe te escape. Mas a Bíblia diz que a Raabe, a prostituta, recebeu na sua hospedaria 2 espias de Josué e os escondeu ali. E porque ela os escondeu, ela disse: um favor eu peço, quando vocês destruírem Jericó, poupa a minha casa, a minha família. Eles disseram: nós vamos poupar. Amarra um cordão vermelho, a escarlata na sua janela, para que os israelitas vejam, e nós vamos poupar você. Só que ela morava em cima do muro, querido. Ela morava em cima do muro. E o que aconteceu com o muro? A Bíblia fala: Israel deu as voltas, Israel tocou a trombeta, Israel gritou e o muro caiu. Mas, irmão, talvez você não tenha se atentado para o detalhe, que o muro vem caindo, aquela imensidão de muro cai. Mas quando chega na casa da Raabe, na hospedaria, é como se fosse Páscoa, pula. E o resto do muro cai. Eu não sei qual milagre foi maior, se o muro inteiro ter caído, ou se, meu irmão, só a parte onde estava a casa da Raabe, a hospedaria da Raabe, não ter caído, mas não trincou nem a parede. Eu te dou uma oportunidade, Josué, mas uma oportunidade também foi dada para Raabe, no meio do impossível, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, onde o muro caiu, mas, irmão, ali ficou e Deus poupou. A Bíblia está repleta de momentos onde Deus lhes dá oportunidade ao seu povo, a uma família, ou a um homem só, ou a uma prostituta como Raabe. Vou ler um texto da Bíblia para você. Gênesis 18, vou ler o versículo 14 e já boto você dentro do contexto. Diz assim, Gênesis 18, vou ler a partir do 13. Mas o Senhor disse para Abraão em um momento da história: porque a tua mulher Sara riu, disse Deus, poderei eu, disse Sara para Deus, poderei eu realmente dar à luz, agora que sou velha, agora que sou uma idosa? E Deus responde: existe alguma coisa impossível para que eu, o Senhor, não faça? Irmão, falou uma mulher de 90 anos, estéril com 90 anos. Estéril com 90 anos. Pastor, o que é pior, ser estéril ou ter 90 anos? Não sei, escolhe você. Mas ela era os dois. Ela era estéril e tinha 90 anos. O marido, 100 anos. E Deus fala que vai dar um filho. Ela fala para Deus: como é que pode uma mulher velha que nem eu, idosa que nem eu, dar filho, Deus? E ela ri. E Deus fala: existe então alguma coisa impossível para mim? Eu crio uma oportunidade para você, Sara, idosa, velha, estéril, de onde não existe ainda, não existe nada favorável para que você conceba, mas eu digo, você vai conceber, e o nome do teu filho vai ser risada, porque o nome do Isaac quer dizer riso. Por que Deus foi tão específico? Porque Deus tem senso de humor. Existiria você que está aí dentro de uma impossibilidade? Existiria você que está cercado por problemas intransponíveis? Não sei se o seu problema é uma terra seca que não vê chuva, não sei se o seu problema é uma muralha intransponível, não sei se o seu problema é a esterilidade, não sei se o seu problema, meu irmão, são os seus inimigos que te perseguem, são muitos, não sei se o seu inimigo, meu irmão, o seu problema impossível é um gigante de 3 metros. O que eu sei é que tem um Deus dizendo para você: este 2021 é o tempo que eu separei para a sua oportunidade. É você que vai ver o milagre, é você que vai experimentar o sobrenatural, é você que vai dar o testemunho. Bendito seja o Deus de toda a terra,
que operou na minha vida, ou através da minha vida, me dando escape, livramento, provisão, vitória, crescimento, amadurecimento, criando de não existe ainda, fez água brotar da terra, quando eu cavei o poço. Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, está escrito, de toda a humanidade. E ele diz, há porventura alguma coisa difícil demais para mim? Deus pergunta, responda você. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há porventura alguma coisa difícil demais para mim? Me responda. Deus está perguntando para você, igreja. Deus está perguntando para você, Filadélfia. Deus está perguntando para você que vê a live. Existe alguma coisa difícil demais para Deus? Pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim, pode ser difícil, meu irmão, para qualquer pessoa nessa terra. Mas não existem impossíveis para Deus, nem no visível, nem no invisível. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio, porque Ele poderia ter dado a qualquer pessoa na terra a oportunidade, como meu irmão, Ele deu para Moisés, como Ele deu para Israel, como Ele deu para Gideão, como Ele deu para Davi, como Ele deu para Isabe, como Ele deu para Josué, como Ele deu para Raabe a prostituta, como Ele deu para tantos. Mas nesse momento a oportunidade não está com Moisés, nesse momento a oportunidade não está com Davi, não está com a Raabe, não está com Josué, não está com Isaac, não está com Abraão, não está com a Sara. A oportunidade está comigo, a oportunidade está com você, igreja. Agarra. Tiago disse, todo homem que é dúbio como a onda do mar, não espere tal homem receber alguma coisa de Deus. Pastor, o que quer dizer isso? Irmão, eu não posso ser dúbio, eu não posso vacilar nesse momento. Se Deus olha para mim e diz através da sua palavra, este é o tempo da sua oportunidade, eu agarro. Se Deus olha para mim através do seu profeta, Ele me disse, é com você agora, eu creio, e eu tiro os meus olhos das impossibilidades. Eu vou tirar o meu olho do mar, eu vou tirar o meu olho da montanha, eu vou tirar o meu olho do deserto, eu vou tirar o meu olho do faraó, eu vou botar o meu olho em Deus. Segue Deus, igreja, no meio do impossível. Não tem chuva, pastor, a terra está seca e rachada. Se Ele disse que a sua oportunidade é agora, então planta. Pastor, não tem veio d'água, está seco, não tem córrego, não tem rio, cava o poço. Pastor, é um gigante, eu não sou homem de guerra, eu não tenho armas. Você tem Deus. Pastor, é uma esterilidade, é uma velhice. Faz o que Deus falou e não dê risada, não ria de Deus, não duvide de Deus, não procure agora, não é o momento de você procurar coisas favoráveis. Os homens estão sempre prontos para procurar oportunidades em tempos favoráveis, porque é lógico, é normal, é racional. Mas se tiver favorável, Deus não está lá. Se tiver fácil, Deus não está lá. Se tiver o alcance das tuas mãos, Deus não está lá. Mas se for impossível, Deus está por perto. Se o problema for tão gigante e intransponível, então é você o candidato a dar o testemunho do milagre que Ele operou no meio do impossível de forma sobrenatural, para que o nome dEle seja glorificado e não haja dúvidas, só Deus poderia ter feito isso. Igreja Filadélfia,
É hora de você construir templos extraordinários. Igreja Filadélfia, é o momento de você erguer templos extraordinários, porque o mundo não favorece. O tempo, de forma natural, está cheio de impossibilidades. É agora, é a nossa oportunidade criada pelo próprio Deus, para que o nome dele seja glorificado, num tempo de pandemia, num tempo que as igrejas não abriam, no tempo que comércio fechava, no tempo que pessoas morriam, no tempo da escassez, no tempo da doença. Foi ali que ele operou tamanha obra, e ergueu tamanho templo, e acendeu uma lâmpada numa cidade, para que todos vissem e glorificassem o teu nome, e dissessem: só o Senhor é Deus em Mogi Guaçu, só o Senhor é Deus dessa igreja, só o Senhor é Deus no meio desse povo, porque de forma natural não havia possibilidades. Pastor, como é que você planta, pastor, no meio da escassez? Pastor, como é que você pega uma semente e lança numa terra seca, rachada, que não tem chuva? Pastor, não é tempo de semear, é tempo de guardar. Não, irmão, não para esta igreja, não para esta igreja. Agora é tempo de você semear, é tempo de você cavar o poço, é tempo de você derrubar a muralha, é tempo de você matar o gigante, é tempo de Deus operar na sua vida. A oportunidade, glorifica teu nome, Deus, e multiplica essa semente 100 vezes mais na tua igreja, 100 vezes mais, para que os homens vejam como Abimeleque viu a vida do teu servo Isaque, o invejou, o expulsou do meio da sua terra, dizendo: você enriqueceu demais no meio de nosso povo. Ele roubou os poços de Isaque, mas Isaque continuou cavando poços. A notícia chegou ao rei, e ele foi buscar Isaque para fazer alianças, porque reconheceu que Deus estava na vida do Isaque, e todos vão reconhecer que o Senhor está nas nossas vidas, operante, multiplicando, manifestando glória, abrindo portas, derrubando muralhas. Gigantes estão caindo diante dos nossos olhos, água está brotando, o mar está abrindo, muros estão caindo, inimigos estão sendo derrotados a 400 por 1. Só o Senhor é o Deus dessa igreja, e o teu nome será lembrado em coro. Não foi a mão de homem, não foi sabedoria humana, não foi estratégia administrativa, foi o braço forte do meu Deus, operando de forma sobrenatural. E Evareha Adonai veismereha, e a ele Adonai panavileha veiruneha, e sa Adonai panavileha veia assembleha shalom, shalom do Deus que disse através do seu profeta para a sua igreja: este é o tempo da sua oportunidade, Filadélfia. Se você está no meio de impossíveis, só vai legitimizar esta palavra: só Deus pode fazer isso, não é obra de homem, só Deus pode operar isso, não é obra de força humana, só Deus pode fazer o que Ele mesmo disse que faria. E eu repito a pergunta: existiria coisa difícil demais para Deus operar na tua vida neste tempo? Abençoado, abençoado e abençoado.